Então, passando agora para as demais doenças prevalentes nas mulheres, nós temos as infecções sexualmente transmissíveis, as DSTs, ou ISTs, né, como são agora determinadas, afetam globalmente cerca de 15 milhões de casos por ano e destes, 4 milhões acometem jovens de 15 a 19 anos e 6 milhões de 20 a 24 anos. Então, a maioria mesmo são aí os jovens, né, que têm a tendência de serem mais irresponsáveis. Então, as mulheres, elas apresentam maior probabilidade de se tornarem infectadas por uma IST e serem assintomáticas. As principais ISTs são a AIDS, né, causada pelo HIV, sífilis, gonorreia, herpes genital, o HPV genital, a tricomoníase, o cancro mole e a clamídia. De todas essas ISTs que eu estou colocando aqui, a gente vai entrar em todas, menos no HIV, porque vocês viram lá na semana de imunodeficiência, né? E também a gente não vai entrar no HPV genital, porque vocês devem ver o HPV para poder ver o câncer de colo de útero, né? Que é o principal desencadeador do câncer de colo. Então, a gente teve a mudança de DST para IST, porque não necessariamente a gente tem a doença, né? Nem toda doença sexualmente transmissível ela vai causar doença. O que a gente tem de fato é a infecção e nem sempre temos os sinais ou sintomas. Por isso que agora se chama infecção sexualmente transmissível. Então, se contrai uma infecção sexualmente transmissível através do contato sexual. Por isso, né, esse ST. Sem o uso da proteção, obviamente, tá? Ou seja, sem o uso da camisinha, que atua como uma barreira na transmissão dessas infecções, com um parceiro contaminado, tá? Então, a camisinha, ela tem esse papel de proteger de quase todas. No entanto, eu destaco para vocês que nós temos infecções sexualmente transmissíveis que nem mesmo a camisinha é capaz de evitar essa contaminação, como a contaminação pelo HPV ou pelo herpes genital, que é o simples atrito entre a pele da pessoa contaminada com uma pessoa suscetível já é capaz de transmitir, né, a infecção para a pessoa suscetível. Então, a camisinha ela não é barreira a 100% das doenças. Fora, né, que pode estourar a camisinha e tudo mais. Então, teve vida sexual ativa, tem o risco de se contaminar com uma IST. Então, o objetivo de se conhecer como é que é causado, como é que se transmite, né, o que é que ela causa, essas infecções sexualmente transmissíveis, é porque quanto mais a gente tem conhecimento sobre uma coisa, mais fácil fica de evitar que aquela coisa ruim aconteça. Então, o objetivo é interromper a cadeia de transmissão. Então, a gente vai entrar inicialmente aqui na sífilis. A sífilis é uma infecção venérea, né? Ou seja, transmitida sexualmente, crônica, causada pelo Espiroqueta treponema pálido, que é um micro-organismo fastidioso cujo único hospedeiro natural é o ser humano. Os índices de infecção em mulheres vêm crescendo nos últimos anos, o que aumenta o risco da sífilis congênita, né, que é transmitida via placenta da mãe para o feto. Então, de modo geral, a incidência da sífilis vem aumentando consideravelmente nas últimas décadas, especialmente entre os jovens de 15 a 19 anos. A forma mais comum de infecção é através do contato com uma lesão cutânea ou de mucosa de parceiro sexual com sífilis em estágio inicial. A gente vai ver que a sífilis ela tem alguns estágios, primário, secundário e terciário. O terciário, que é extremamente grave, né? Ele tem baixíssima infectividade, né? Então ele não tem uma capacidade de infectar muito grande, enquanto os estágios primário e secundário já têm uma elevada infectividade, devido à concentração de bactérias muito elevada nas lesões. Eu também. Pois é, acho que é falta mesmo porque o tratamento é tão simples que eu acho que eles não querem investir no gasto de se descobrir um medicamento, né? Porque o tratamento é só tacar a bezetacil ali, pronto, resolveu. Por que eu vou gastar investindo num remédio, né? Então a sífilis... Opa, foi mal. Então o micro-organismo ele é transmitido a partir dessas lesões durante a atividade sexual por meio de microfissuras na pele ou membranas mucosas do parceiro não infectado, tá?
Então é a transmissão normal, não está usando a proteção, a barreira de proteção no ato sexual pelo atrito mesmo, normal, não porque houve uma lesão, a pessoa foi cortada, não, é no ato, vai haver microfissuras e por essas microfissuras vai haver a penetração do agente infectante da pessoa que está infectada. E no caso da congênita, né, vai passar da mãe para o feto através da placenta. Uma vez introduzido no corpo, esse treponema se dissemina por meio dos vasos linfáticos e sanguíneos, ou seja, as vias de disseminação, acarretando nas manifestações cíclicas da doença, que podem ser divididas nos adultos em estágio primário, secundário e terciário. Então aqui é basicamente o resuminho, né, desses estágios da sífilis. O primário, ele vai ter uma lesão característica que é o que a gente chama de cancro duro. A secundária, que se manifesta algum tempo depois, já vai ter um exantema, né? Como se a gente tivesse várias lesõezinhas na pele, tá? E também vai ter um inchaço dos linfonodos. E a terciária já vai ser mais grave, com formação de ulcerações em forma de goma, que causam lesões neurológicas, cardíacas. E a congênita, ela já vai ter também as lesões na pele, né? Das mucosas, também vai apresentar lesões internas no sistema cardíaco, no fígado, certo? Então vão ter várias características em que a gente vai detalhar cada uma delas. Mas como é que a pessoa chegar na terciária sem manifestar nenhum sintoma? Sem manifestar nenhum sintoma? Difícil, bem difícil. Eu não, tem sempre, tudo que a gente vê, né, tem sempre uma exceção, mas é bem difícil, assim, mas pode acontecer, porque tem gente que não faz o tratamento da primária e secundária, porque acha que não é, que nem não tem sinal em sintoma, acha que é uma besteira, então aparece ali as lesões na pele, se cura rapidamente, o corpo responde rapidamente, ele acha que não foi nada demais, aí não vai atrás do tratamento. Oi? O que é esse cancro? Cancro é como se fosse uma pápulazinha, uma lesão específica. A gente vai ver agora, ó. Professor, esse crianças congênitas tardia seria que não manifesta os sintomas até virar criança, né? Não, ele manifesta os sintomas, mas ele não passa por tratamento. Aí é tardio, as consequências tardias, porque não foi tratada logo que nasceu. Mas ele tem os sintomas, uma vermelhidão na pele, algumas características que a gente vai ver de dente e tudo, mas a família acha que é normal e não faz o tratamento. Menina, não sabe o que é isso não, deu uma falta de ar. Se quiser tirar a máscara. Não, mas pode ser por causa da máscara, né? Não, mas depois eu infecto vocês aí, com essa minha garganta tá lascada aqui, não quero não sentir essa. Então, minha gente, aqui ó, vamos entrar nos estágios da sífilis, tá? Então, sífilis primária, né? Então, a pessoa foi lá, teve uma relação sexual sem proteção e cerca de 3 semanas após a infecção vai surgir a lesão primária, que é o que a gente chama de cancro ou cancro duro, que aparece no local de entrada da espiroqueta. Então, durante o ato sexual houveram as microfissuras pelo atrito e por essa microfissura vai entrar a espiroqueta, né, o treponema, e vai começar a se proliferar até gerar o cancro duro, tá? Então, a disseminação sistêmica dos organismos vai continuar durante esse período, né? A manifestação básica que a gente tem da doença na fase primária é a formação do cancro no local onde houve a conexão, né? A relação sexual. Mas, enquanto isso está se manifestando aqui, no sangue, nos vasos linfáticos, também está tendo a circulação do treponema, ou seja, está se espalhando pelo corpo, né? E isso, o hospedeiro, ele vai começar a montar a sua resposta imune para aquele micro-organismo. Então, 2 tipos de anticorpos principais são formados no combate à treponema que causa a sífilis, né? O primeiro deles são os anticorpos não treponêmicos, que vão agir contra as exotoxinas e as células infectadas. Então, o treponema vai lá e infecta uma célula dentro do nosso sistema imune reconhece que essa célula está infectada, e ele vai atuar sobre essa célula, né? Eliminando ou capacitando ela para ela combater aquela bactéria. Então, os anticorpos não treponêmicos reconhecem as células infectadas e vão fazer o quê? Vão se ligar a essas células e vão opsonizar elas para serem destruídas.
Além disso, além de se ligarem às células infectadas, os anticorpos não treponêmicos também vão se ligar às exotoxinas que são secretadas pela própria treponema. Então, ela secreta substâncias que vão ser tóxicas para o organismo e esses anticorpos não treponêmicos vão lá e vão se ligando a essas exotoxinas, neutralizando e também opsonizando para elas serem destruídas. E o segundo tipo de anticorpo que é produzido são agora anticorpos treponêmicos, ou seja, eles não vão ser mais gerais, né? Eles vão ser específicos para a treponema pálido. Então, eles vão reconhecer moléculas de superfície do treponema e vão se ligar e opsonizar para que ela seja destruída. Então, são anticorpos mais específicos dos treponêmicos, certo? Isso está acontecendo dentro do organismo, mas no local onde houve a lesão, né, pela relação sexual, a gente vai ter a formação do cancro duro, que é como se fosse mesmo essa pápula, em que ela não é mole, não tem, quando você aperta ela não entra, né, ela é um duro mesmo, é endurecida. E pode, obviamente, acontecer no pênis, né, na vagina, onde houve contato, mas a gente também pode ter a ocorrência do cancro na parte oral e também na parte anal, dependendo do tipo de relação que foi realizada. A pessoa lá fora está perguntando. Não fez nada, foi? Eu também acho. Então aconteceu isso, houve a formação desse cancro, a pessoa pode já ter procurado, né, o atendimento a partir do momento que apareceu aquela lesão, o cancro duro, ou a pessoa pode, depois de algum tempo, depois de 6 semanas aí, com a ação desses anticorpos treponêmicos e não treponêmicos, ter sumido o cancro e ela deixou para lá, não foi atrás. Então, esse cancro da sífilis primária se resolve espontaneamente em um período de 4 a 6 semanas e depois disso a gente vai ter aí o segmento para a sífilis secundária, que vai acontecer em 25% dos pacientes não tratados, ou seja, tem a sífilis primária, tem o surgimento do cancro duro, aquele paciente vendo aquele cancro duro, né, algo estranho, já procura atendimento, já vai tomar o quê? Benzetacil, já resolveu. Agora, se ele não procurou e ele não se tratou com a benzetacil, ele permanece a treponema, né, latente dentro do organismo, e 25% desses que não se trataram podem aí evoluir para a sífilis secundária. E qual é a característica da sífilis secundária? Né? A gente vai ter uma linfadenopatia generalizada, ou seja, ela começa a se espalhar pela via de disseminação, principalmente linfática, então vai causar um processo inflamatório nos linfonodos, então os linfonodos começam a inchar. E vamos ter aí o surgimento de lesões mucocutâneas, né? Então, em vez de aparecer só uma bolinha dura, como apareceu na sífilis primária, na secundária começam a aparecer várias lesões mucocutâneas por todo o corpo, da palma da mão, na planta dos pés, no peitoral, nas costas. E qual é a característica? Ela é bem menor do que o cancro, certo? E além disso, ela tem uma característica purulenta. Então, ela é exsuda, né? Pus. Por quê? Porque tem uma abundância de neutrófilos ali envolvendo esse treponema, na tentativa de combatê-lo. Então, tem a formação de várias lesõezinhas purulentas nesse processo. Aí, rapaz, todo mundo foi para academia, gostei. Então, essas lesões mucocutâneas, elas contêm espiroquetas em abundância e são altamente infecciosas. A mesma coisa do cancro duro, tá? O cancro duro também é altamente infeccioso. Então, a sífilis primária e na fase da sífilis secundária, o indivíduo contaminado, ele é altamente contagioso, né? Então, como o cancro, as lesões da sífilis secundária se resolvem sem nenhuma terapia antimicrobiana específica, momento em que os pacientes passam para a chamada fase latente inicial. Então, da mesma forma, oi? Só banhar, professor, não é direito. Ele se dissemina essa sífilis secundária, tipo assim, tem um grupo, aí pega uma vida das pessoas e se Como? Não entendi, não. É porque assim, tem a sífilis secundária. Isso. Aí como é que ela passa para a pessoa? Na sífilis primária, ali no local da relação sexual, vai ter a formação do cancro duro. Mas isso não significa que ela já não tenha entrado na corrente sanguínea e nos vasos linfáticos.
Então, a manifestação da sífilis secundária é só o tempo dela se estabelecer por todo o corpo, ou seja, nas vias de disseminação. Então, quando ela chegou nas vias de disseminação, ela começa a afetar o tecido da epiderme, certo? Começa a afetar os linfonodos de forma mais exacerbada. Então, a gente tem um inchaço dos linfonodos e começa a ter essas lesões. E ela vai se resolver da mesma forma que a sífilis primária. Também vamos ter a produção dos anticorpos não treponêmicos e dos anticorpos treponêmicos que vão limitar isso aqui. Então, a sífilis primária e a sífilis secundária são autolimitadas. Um indivíduo imunocompetente, ele consegue combater essas manifestações aqui. O que é que acontece na maioria das vezes? Quando a pessoa vê o cancro duro, ela já procura o atendimento, já toma benzodiazepina, já resolveu. Quando a pessoa vê essas lesões aqui no corpo, ela também já procura atendimento, já toma benzodiazepina e já resolveu, certo? Oi. A pergunta foi, dá para passar a sífilis na forma secundária? Sim, tanto a primária como a secundária são as mais infectantes. Se você tem contato com essa lesão aqui que é purulenta, se estoura e você tem contato, estoura, porque ela é cheia de pus, né? Então você tem contato que aqui a concentração das espiroquetas, dos treponemas é bem elevada, até bem mais elevada do que no cancro duro, por conta, né, da exudação purulenta. Então são as duas fases infecciosas. Quando a gente vai passar, vocês vão ver na terciária, já não vai ser contagiosa, porque não tem a presença dessa concentração exacerbada dos treponemas, tá? Estourou essa ferida, aí contato com alguma lesão aberta, alguma lesão aberta, ou, né, tem que ter o contato interno, tá? Professor, mucosa também, né? Sim. Sim, aí onde tem essas lesões. É claro que vai ter pus por causa da ação do neutrófilo, Isso. mas as vivas elas também ficam passando por ele. Continuam aí se espalhando pelo corpo, né? Ficando limitadas para permanecer um período latente para depois se manifestar como a sífilis terciária. Porque se eu não tomo a medicação, né, que pode acontecer uma pessoa com a sífilis primária não tomar e mesmo assim o cancro duro desaparece porque ele é autolimitado. Se manifestou a sífilis secundária com todas essas lesões e a pessoa também não procurou atendimento e o corpo ele conseguiu responder da mesma forma porque tem a atuação dos anticorpos treponêmicos e não treponêmicos, aí ela entra na fase latente inicial, que é até 1 ano após o primeiro contato, né, a primeira infecção inicial. Depois é que vai surgir aqui, ó, a sífilis terciária, tá? Então, os pacientes com a sífilis não tratada, ou seja, tanto no estágio primário como no secundário, o indivíduo não procurou atendimento e não se tratou, tá? Mas isso assim, ou para sífilis, ou para lepse, né? Tipo assim, quando, no caso da sífilis, por exemplo, se ela está no período latente, né, que é o período, mesmo assim, tipo, a pessoa que tem contato com o indivíduo, sei lá, sexo, vai pegar sífilis, né? Vai sim. Porque tipo de contato não é só com a lesão, né? Não é só com a lesão, não, porque no ato sexual não tem as microfissuras geradas e as secreções que são produzidas. Como ele está nas vias de disseminação, toda secreção produzida vai ter a presença do treponema. Então, independente dele estar com as manifestações, é só a pessoa olhar para a pessoa e ver se ela tem, né, a presença do cancro duro ou dessas mucolesões purulentas e não fazer nada com ela. Não, se ela fizer no período que ela não está apresentando nada, também vai se contaminar, certo? Então, os pacientes que não tratam, né, nem no estágio primário, nem no secundário, eles vão evoluir a fase latente tardia, que pode ser assintomática, que é aí cerca de 1 ano após a infecção inicial, e depois ela pode evoluir para a assintomática, que tem essas lesões mais graves. Então, atualmente, ela é extremamente rara devido ao uso da penicilina. Quem é que vê uma coisa daquela na sua região genital e não procura um atendimento médico, né? Ou na foto anterior, na secundária, várias lesões dessas purulentas e a pessoa não vai procurar um atendimento médico, né? Normalmente a pessoa procura um atendimento e aí já está com a benzodiazepina que resolve na mesma hora. Então, se a pessoa não tratar, que aí vai evoluir para a sífilis terciária, mas é extremamente raro hoje.
Então, em cerca de 1/3 dos casos, novos sintomas se desenvolvem entre os próximos 5 a 20 anos, tá? Então, tem um período de latência longo entre a fase secundária e a fase terciária da sífilis. Então, a sífilis terciária é marcada pelo desenvolvimento de lesões no sistema cardiovascular, ela tem um tropismo, né? Após esse tempo de latência, o treponema ele muda o seu tropismo para o sistema cardiovascular e para o sistema nervoso central. Pode atingir outros órgãos, fígado, né? Articulações, etc. Pode, mas isso é muito menos frequente. O mais frequente que a gente observa é que se afete o sistema cardiovascular e o sistema nervoso central. A gente viu lá na nossa aula das doenças articulares a artrite sifilítica, né? Que é quando vai afetar as articulações. Então pode afetar outros pontos, mas é extremamente raro. Então a gente vai ter a presença de espiroquetas, ela é muito mais difícil. Então a fase terciária o indivíduo já não é mais infeccioso, tá? Essas lesões, elas não têm uma concentração de espiroqueta suficiente para ser contagioso para outro indivíduo. Mas as lesões, elas serão muito mais graves, né? A lesão vai ser mais grave por resposta ao sistema imune, que já danificaram muito, aí como é que elas vão morrer? Porque as lesões, em vez dela gerar aquelas máculas, né, mucopurulentas, ela começa a gerar essas lesões que tem uma necrose central. Então começa a morrer os tecidos. Isso aqui é o que vocês estão visualizando externamente. Mas isso também está acontecendo no sistema cardiovascular e no sistema nervoso central. Então essas feridas, elas estão se formando com essa necrose central e aí a gente tem um dano maior nos sistemas, que está acontecendo tanto internamente como externamente. Contrário da secundária, que a gente viu que aquelas lesões purulentas acontecendo externamente, né, na pele, é onde ela tem o tropismo nesse estágio secundário. Já na terciária não, é por todo o organismo que está acontecendo. Inclusive pode haver a formação de abscessos nesse processo, tá? E a sífilis congênita, né? O treponema pálido, ele pode ser transmitido da mãe infectada para o feto por meio da placenta em qualquer momento durante a gravidez, levando ao desenvolvimento da sífilis congênita. A probabilidade de transmissão é maior durante os estágios iniciais, ou seja, se a mãe tiver no estágio primário ou secundário, é muito maior a probabilidade dela transferir, porque a gente acabou de ver que no estágio primário e secundário a infectividade é maior, né? A gente tem uma concentração maior de treponemas, enquanto no terciário esse contágio ele é bem menor. Então, como as manifestações da doença materna podem ser sutis, é exigido no pré-natal testes sorológicos de rotina para a detecção da sífilis, tá? É obrigatório para todas as mulheres grávidas, não só para sífilis, tá? HIV, toxoplasmose, tudo aquilo que possa vir a causar algum dano para a criança. Então, os sinais da sífilis congênita tipicamente não se desenvolvem antes do 4º mês de gravidez e, na maioria dos casos, né, sem tratamento, se a mãe não tomar a medicação antibiótico, né, ainda durante a gestação, cerca de 40% das gestações vão evoluir para o aborto, para o óbito, certo? Do bebê. Mas pode acontecer de 60% a criança vir a nascer e aí a bichinha nasce cheia de problema, né, na pele, lesões por todo o corpo, internamente, problema cardiovascular, problema pulmonar. Todos os sistemas estão falhos, né, por conta do ataque dos treponemas. Então, qual é a morfologia da sífilis? Então, a lesão microscópica geral da sífilis é uma endarterite, que é justamente uma lesão do endotélio, dos vasos que envolvem ali o tecido, acompanhada por um infiltrado inflamatório plasmocitário, que foi que a gente viu no estágio primário e secundário. Quem são as principais células responsáveis por combater, já que a gente disse que elas são autolimitadas nesses dois estágios, por combater o cancro duro e aquelas lesões purulentas? Quais são, o que é que combate no nosso corpo? Linfócito B, né? Os neutrófilos, eles também vão atuar, mas quem são os principais responsáveis por marcar essas células para serem destruídas? Os anticorpos treponêmicos e não treponêmicos, tá? São os principais. Então, a gente tem um infiltrado plasmocitário, por quê? Porque eu preciso de todos esses plasmócitos com o núcleo, né, bem espesso e deslocado para a extremidade, porque eles que estão secretando esses anticorpos, ok?
Então, acredita-se que a resposta imune do hospedeiro seja o fator responsável pela ativação e proliferação da célula endotelial, que é marca da endarterite, que por fim causa fibrose perivascular e estreitamento luminal. Como os anticorpos treponêmicos e não treponêmicos estão constantemente atacando essas bactérias, e o que foi que a gente viu lá no começo? A partir do momento que teve o contato sexual, houveram as microfissuras, e esses treponemas, obviamente que no local ele vai desenvolver um processo inflamatório mais intenso, por isso que vai gerar o cancro duro, mas ele já atingiu as vias de disseminação. Então ele está no sangue constantemente. Se ele está no sangue constantemente, esses anticorpos ficam o tempo todo marcando ele para ser destruído. Isso a gente viu nas próprias reações de hipersensibilidade. Se eu tenho formação de imunocomplexos ou um anticorpo se ligando à bactéria que ela não está sendo degradada de forma correta, eu vou ter lesão endotelial, por isso que gera essa endartrite. Certo? Se eu tenho uma inflamação vascular acontecendo o tempo todo, a inflamação crônica, consequentemente eu vou ter o processo de fibrose acontecendo. Então, o que a gente identifica? Inflamação do endotélio, da túnica íntima dos vasos, fibrose desses vasos e a presença de infiltrado plasmocitário, que é aquele que está secretando os anticorpos. Ok? Estreitamento é por conta da fibrose. Se eu estou tendo fibrose, eu estou tendo secreção de fibras, vou diminuir a luz do vaso, né? Então, o cancro da sífilis, ele é endurecido e denominado cancro duro, né? É uma pápulazinha bem dura, a gente não consegue esmagar. O cancro primário em homens geralmente ocorre na glande, na coroa da glande ou na região perianal. Nas mulheres, pode acontecer múltiplos cancros, geralmente nos grandes lábios ou na vagina, bem como na região perianal. O cancro inicia-se como uma pequena pápula firme, indolor, certo? A pessoa não sente dor no local, cerca de 3 semanas após a relação sexual. E aí o que é que acontece na maioria das vezes? Ele cresce até que ele se abre. Mas ele não tem pus, não tem secreção purulenta, não é como se fosse um abscesso, ele só abre, ele ulcera porque ele abre, mas não tem um aspecto como se fosse melecado, né? Como se houvesse ali uma secreção purulenta. Não, ele só abriu, tá? Então ele cresce até causar uma úlcera indolor. Se eu não tenho um processo inflamatório purulento acontecendo, eu não vou ter a dor, certo? Mas ele está aberto, o tecido vai estar aberto, com margens endurecidas, porque ele explode mesmo para fora, né? Ele abre para fora, e bem definidas, e uma base limpa e úmida. Então, na microscopia, a gente consegue observar um infiltrado linfoplasmocitário e a endarterite, que foi o que a gente acabou de ver como característica geral da sífilis, né? A inflamação do endotélio dos vasos e a presença de muitos plasmócitos que estão secretando os anticorpos treponêmicos e não treponêmicos. Então, os linfonodos com frequência estão ligeiramente aumentados e firmes, porque eles vão se disseminar pelas vias de disseminação, certo? E as espiroquetas são identificadas com o uso padrão de coloração pela prata ou warfarin sтерling, tá? Que é um dos métodos de coloração dessas espiroquetas do treponema pálido especificamente. Então, vocês observam aqui, ó, o cancro duro bem formado, e aqui na vagina já quando ele ulcerou, né? Quando ele abriu. A pessoa que tem essa infecção, ela vai estar infectando a partir do momento que ela tem a espiroqueta, só depois que forma o cancro, 3 semanas depois? Acho que é a partir do momento que ela tem. Minha opinião, né? Eu acho, não tenho, vou te garantir com certeza, mas acho que a partir do momento que se infectou, já infecta os demais. Porque a partir do momento, porque uma coisa é fato, a partir do momento que teve a relação sexual, entrou, né, pelas microfissuras, entrou na corrente sanguínea. Se entrou na corrente sanguínea, vai sair pelas secreções dele. Se ela tiver uma relação sexual no dia seguinte, ela já vai aumentar a probabilidade dessa transmissão. O que é que acontece? Se for um intervalo muito próximo, elas não vão ter se replicado tanto. Então, sempre a carga vai ser menor à medida que esse tempo vai aumentando. Mas a possibilidade sempre tem, né?
Então, 2 meses depois da resolução do cancro duro, que pode se resolver naturalmente pelo sistema imune do indivíduo, né, com os anticorpos treponêmicos e não treponêmicos, as lesões da sífilis secundária vão aparecer. E aí as lesões cutâneas geralmente apresentam-se simetricamente distribuídas e podem ser maculopapulares, escamosas ou pustulosas. Na maioria das vezes se encontram na palma das mãos, na sola dos pés e também aqui na região do peitoral e das costas, tá? Então podem ser, né, aquele aspecto mesmo de picada de mosquito, ou elas podem ser escamosas, como se tivesse aqui, ó, descascando, né, que vocês estão vendo, e também aquele aspecto purulento que a gente viu. Em áreas úmidas da pele, nas regiões anogenital e interna das coxas e axilas, podem aparecer lesões amplas e elevadas, chamadas de condiloma lato, ou também chamado de condiloma plano. Qual é a diferença? É uma proliferação, né, celular. Qual é a diferença que a gente encontra entre esse condiloma plano e o condiloma acuminado, que é a característica lá do HPV, né? Que ele vai ter como se ele fosse mais linear, ele vai crescendo assim. Enquanto o condiloma acuminado do HPV, ele vai formando mesmo uma verruguinha redonda, né? Bem circular, bem delimitada. Então ele forma como se fosse essa casquinha que cresce reto, então por isso que ele é chamado de plano. O quê? E mucosa? Sim. Não, mas eu não estou falando da diferença entre o plano e o acuminado do HPV. Que o HPV é o acuminado, não é o plano, certo? Então, lesões superficiais da mucosa podem ocorrer em qualquer lugar, mas são comuns na cavidade bucal, na faringe e na genitália externa. O exame histopatológico das lesões mucocutâneas revelam o quê? Qual é a característica geral? Endarterite, espiroquetas abundantes, portanto, ela é extremamente contagiosa, né, no estágio secundário. Linfadenopatia, que tem um inchaço dos linfonodos e é mais comum no pescoço e nas áreas inguinais, né, axila, onde a gente tem as dobras. E vamos ter no corte histológico uma abundância de plasmócitos e também a formação de granulomas. É graças a esses granulomas, né, a formação na inflamação granulomatosa, que a gente consegue conter esses treponemas por um longo período e passar a fase latente, até chegar à terciária, que pode durar de 5 a 20 anos. Então, é a formação dos granulomas que contém ele por esse período de latência, tá? E manifestações menos comuns incluem hepatite, doença renal, doença ocular e anormalidades gastrointestinais. Então, as lesões associadas à sífilis terciária podem ser divididas em 3 categorias principais. Foi o que a gente falou. Qual é o tropismo principal na fase terciária depois do período de latência? Sistema cardiovascular, 80% das lesões. Sistema nervoso central, né, que causa neurosífilis, 10%. E sífilis terciária benigna, entre aspas, né, e todas elas podem ocorrer isoladamente ou podem ocorrer as 3 juntas, né? A cardiovascular, a neurosífilis e a das lesões benignas. Então, a sífilis cardiovascular assume a forma de aortite sifilítica, então vai ter uma inflamação da aorta, mais comum em homens do que em mulheres. A neurosífilis ocorre com maior frequência em quem apresenta infecção concomitante pelo HIV, porque enfraquece a resposta do sistema imune. E grandes áreas de dano parenquimatoso na sífilis terciária resultam na formação de uma goma, com uma zona central de necrose coagulativa, circundada por tecido fibroso, contendo linfócitos, plasmócitos, macrófagos epitelioides, células gigantes multinucleadas e raríssimas espiroquetas, portanto, não contagioso, não infeccioso. Então, vai afetar principalmente aí os ossos, ou seja, pode estar acontecendo internamente e nós não estamos visualizando essas lesões com necrose central. A pele, né, que é o que a gente vê aqui. Boca, a maioria das lesões, né, de todos os artigos que eu avaliei, são essas lesões no céu da boca da pessoa. Então, abre mesmo o cera no centro e faz a comunicação com a cavidade nasal. E também pode afetar as mucosas das vias respiratórias superiores. Então, essa ulceração, né, com essa característica tecidual aí de exudação, é o que caracteriza a goma da sífilis terciária. Professor, aquela primeira imagem é necrose gomosa?
Necrose gomosa? Alguma coisa gomosa, que a gente já viu até tempo Tem atrás. aspecto do chiclete. É isso mesmo. Essa daí, é porque assim, eu lembrei agora de algumas imagens, por causa da leishmaniose perimentar, que é um pouco parecido. Mas o nome também é o mesmo, se fosse dar, porque ocorre necrose para fora. Não, tem algumas distinções na lesão da leishmaniose, né? Mas o nome da necrose que ocorre, qual é o nome dela? Eu não me lembro não. Acho que eu me lembro, não lembro nada. Vocês lembram? Eu não lembro não. É gomosa. Pois é, eu acho que é o mesmo tipo, porque é justamente que se fala esse aspecto de goma, porque tem aspecto de chiclete, quando você faz a coleta, né, a raspagem. Então se chama gomosa, então eu acredito que seja a mesma necrose, mas eu não me lembro da leishmania para dizer claramente as diferenças. Mas na sífilis a gente vai ter essas feridas, né, que ulceram e tem uma necrose central, tá? Que é uma necrose especificamente coagulativa, né, isquêmica no centro, e que vai afetar tanto externamente, que a gente visualiza, como internamente está acontecendo. Então são feridas por todo o corpo. É só mais em questão do aspecto da imagem mesmo, porque no caso da leishmaniose, não vai ter tanta ação do neutrófilo, vai ter mais do macrófago. E aí um protozoário. E aí tem aquele mecanismo dele que tenta driblar a formação do fagossoma. Sim. Professor, e essa sífilis benigna, o que seria? Não é benigna, né? Tá entre aspas, né? Que são essas feridas. É o que vai afetar a pele que a gente visualiza. São essas feridas que estão acontecendo. Pode acontecer no osso, na pele, na boca. Porque as lesões, elas não vão ser tão graves quanto lesões no coração e no sistema nervoso. Aí benigna entre aspas, né? E na sífilis congênita apresentam-se a natimortalidade, né? 40% dos casos não tratados das mães que têm a doença e não tomam o antibiótico, 40% vai levar ao aborto. E além, né, da natimortalidade, nós vamos ter das crianças que nascem a sífilis infantil e a sífilis congênita tardia. Os natimortos, né, apresentam hepatomegalia, anormalidades ósseas, fibrose pancreática e pneumonite quando faz na necrópsia do bebezinho. A sífilis infantil se manifesta no nascimento ou dentro dos primeiros meses de vida com rinite crônica, então a criança está sempre fungando, tá? Lesões mucocutâneas e alterações viscerais semelhantes às dos natimortos. Então tem uma hepatomegalia, né, um inchaço abdominal, tem uma fibrose pancreática, certo? Então, ela pode ter dificuldade no processo digestivo, como também no controle ali dos hormônios de regulação da glicemia. E a sífilis congênita tardia refere-se aos casos de sífilis congênita não tratada com mais de 2 anos de duração, ou seja, crianças acima de 2 anos que não foram tratadas, que manifestam aí a tríade de Hudson, né? Dentes incisivos centrais entalhados em forma de V, ceratite intersticial com cegueira e surdez causada pelo dano ao 8º nervo craniano, canela em sabre, né, que é entortando assim, molares em forma de amora, meningite crônica, corioretinite, goma do osso e da cartilagem nasal, que é o que a gente chama de nariz em cela, não tem essa parte aqui conectando, né, a testa com a pontinha do nariz, não tem essa parte, é afundado. Então a gente tem só essa protuberância. Então aqui, ó, os dentinhos vão ter esse aspecto em V, tá? Porque o treponema ele vai interferir na síntese, né, na produção dos dentes. Os molares têm esse aspecto de amora, que tem várias bolinhas, certo? Aqui tem a canela em sabre, porque vai entortando o osso. Temos alta frequência de cegueira e também de surdez, né, que não tem uma imagem para a gente representar. E aqui é só para vocês verem, tá? Não associem porque a criança nasceu com sífilis e não foi tratada até os 2 anos que ela vai morrer, tá? Ela pode conseguir se recuperar, certo? Aqui é uma senhora que teve sífilis congênita. E observem, né, que a gente tem o nariz em cela. Vocês estão percebendo que não tem a continuidade aqui do nariz até a testa? É um buraco, é afundado, né? A mesma coisa aqui, ó. É afundado essa regiãozinha aqui, não tem, então só tem a protuberância para fora do nariz, não tem essa extremidade, então é o que se chama de nariz em cela. Aí são características da sífilis congênita tardia, aquela das crianças com mais de 2 anos que não
realizar um tratamento. Então, quais são as características clínicas da sífilis, né? Ela é altamente sensível aos antibióticos, como a penicilina, ou seja, a benzetacil, é um tratamento eficaz, apesar de ser uma dose cavalar, né? Quando a gente olha lá a bula da benzetacil, tem que pegar uma dose gigante de 15 em 15 dias repetir. Então, os testes sorológicos para a sífilis incluem os testes para anticorpos não treponêmicos, que vai detectar aí a cardiolipina, que é o principal lipídio que está associado à manifestação de uma célula infectada. Esse teste, para que ele seja positivo, correto, ele tem que ser realizado de 4 a 6 semanas após a infecção. E na fase secundária, né, também pode dar aí, positivo, que já faz muito mais de 6 semanas. No entanto, ele pode dar falso negativo se o indivíduo estiver na fase terciária. Por quê? Porque na fase terciária ele tem baixa concentração de treponemas, então é não contagioso. Ou se tiver muito no início, faz apenas 2, 3 semanas da relação sexual suspeita, então não vai detectar. Ou pode dar falso positivo em outras condições. Nem sempre o anticorpo não treponêmico vai ser secretado apenas para responder ao treponema pálido da sífilis. Ele também pode ser secretado para responder a outras bactérias que tenham características estruturais semelhantes, tá? Eu quero falar também sobre o vacina que você toma, que pode dar falso positivo, acho que é hepatite e alguma coisa. Pode dar falso positivo. Aí, também tem a análise dos anticorpos treponêmicos, né, que obviamente do mesmo jeito só vai dar positivo de 4 a 6 semanas após a relação sexual suspeita, né, após a infecção. E obviamente até indefinidamente. Eu passei no concurso agora com 35 anos. Aí exige nos concursos que você faça o rastreio se você é infectado pela sífilis ou não. Aí você vai pedir o anticorpo treponêmico agora. Aí já passou 20 anos, mas indefinidamente a gente vai ter a presença dos anticorpos, né? Então vai detectar de qualquer forma. E pode também dar falso negativo se for muito no início, né? Antes dessas 4 a 6 semanas. Ou se o indivíduo estiver infectado pelo HIV, porque como ele está infectado pelo HIV, ele não produz os linfócitos T. Se não tem linfócito T, não vai ter quem ative os linfócitos B a mudar a classe do anticorpo. Então não produz o anticorpo, então também dá um falso negativo. Ok? Professor, eu já ouvi falar que a sífilis terciária não tem cura, assim, que pode ter um tratamento, acho que não é reversível, né? Aquelas lesões. Aquelas lesões não tem, porque elas sofrem necrose, né? E aí, como vai afetando o coração e tudo, já causou a lesão. Não tem como regenerar o coração, né? Então, ela não é reversível, a pessoa elimina o vírus tomando a benzetacil, mas o que ela já causou não tem como voltar, não. O quê? Oi? Da sífilis, as lesões mais populares da sífilis secundária. O quê? Ela vem das lesões mais populares da sífilis secundária, ou a sífilis secundária some as lesões e depois que aparece a goma? Depois que aparece a goma. Ela fica inclusive latente, pode passar de 5 a 20 anos para desenvolver essas lesões gomosas. Da secundária para a terciária também, né? Ela fica latente. Da secundária para a terciária. Cura as lesões mucocutâneas da secundária e depois de não sei quantos anos é que aparece da terciária. Então, entrando agora na gonorreia. A gonorreia também é uma IST comumente ocorrente, né, causada pela Neisseria gonorreia. A co-infecção com outras istes é muito comum na gonorreia, particularmente pela clamídia. A gravidade das infecções gonocócicas tem aumentado com a emergência de cepas resistentes a múltiplos antibióticos e os seres humanos são os únicos reservatórios naturais da gonorreia, do mesmo jeito que a sífilis, né? Então, o micro-organismo ele é altamente exigente e a disseminação da infecção requer o contato direto com a mucosa da pessoa infectada, geralmente durante o intercurso sexual. As bactérias elas vão aderir ao epitélio da mucosa, particularmente ao tipo colunar. Como? Através de quê? Como é que elas conseguem aderir à pele da mucosa, né, do trato geniturinário?
através dos pili não sexuais, né? Moléculas e estruturas de aderência na membrana, aquilo que a gente viu lá na nossa aula dos mecanismos, né? De adesão, de evasão desses micro-organismos. Então, em seguida, os micro-organismos, né? A partir do momento que aderiu, eles vão penetrar as células epiteliais e invadir os tecidos mais profundos do hospedeiro. Então, a gonorreia, ela provoca uma reação inflamatória supurativa intensa. Então, a gente já pode associar que há uma grande presença de neutrófilos, né? Nos homens, ela se manifesta mais frequentemente como um corrimento uretral purulento, associada à abertura da uretra, porque ela tem tanto edema, né, que ela se abre. E aí, ela também sofre o processo de congestão da secreção purulenta, tá? E quando a infecção sobe, né, no sentido de que vai ali da uretra indo para os uretreres, rins, né, e tal, pode resultar em prostatite aguda, inflamação da próstata, pode resultar em inflamação do testículo, pode resultar em inflamação do epidídimo exclusivamente, e a formação de abscessos é extremamente comum. Então aqui vocês estão vendo um testículo, né, o orquite extremamente inflamado, e ele tem a formação de um abscesso. Percebam que ele está preenchido de pus. Então precisava drenar esse pus, né? Provavelmente aqui o indivíduo já estava infértil, né? Já tinha afetado a fertilidade do indivíduo. Então são bactérias que se apresentam com morfologia de diplococo gram-negativo, são facilmente identificados por coloração de gram do exudato purulento. Então aqui, ó, são diplococos, ou seja, são duas bolinhas, tá? Essa figura aqui. Ai, tá cobrindo, né? Foi mal, esqueci de tirar, ó. Então, os exudatos, eles são menos notáveis nas mulheres, embora a inflamação aguda das estruturas adjacentes seja comum, e quando sobe, vai resultar em doença inflamatória pélvica, salpingite, a inflamação das tubas, e também abscessos ovarianos. Também vai causar a inflamação dos ovários e a formação dos abscessos cheios de pus. Tá? Por isso que ele é muito associado com a infertilidade quando o indivíduo não trata, né? Essa daí também não precisa de uma úlcera na ferida, não. É o epitério da mucosa, contato já... teve o contato, já penetrou ali, pronto. Aí o que estava aqui é uma estrutura da bactéria, né? É o quê? Uma estrutura da bactéria. Pronto. Só, por exemplo... Não houve nem o contato sexual, vamos colocar assim, de atrito. Não encostou pele com pele. Mas a secreção caiu em cima da vagina. Pronto, lá tem as bactérias que possuem as estruturas que vão causar aderência com as células epiteliais, e ela já consegue penetrar o tecido, entendeu? Tem um negócio de compartilhar material também. Eu acho que quando eu fiz HPV, que ela trabalhava na HPV, ela falou de tilária. Não, HPV e o herpes genital não é necessário o contato sexual direto. As pessoas falam, inclusive, né, de pessoas que, uma pessoa com HPV que sentou na privada para fazer xixi, veio a outra em seguida e se sentou e pegou a infecção. É possível. Isso, obviamente, não que a pessoa foi testar, as pessoas estavam na privada, mas viu na privada que estavam o vírus do HPV e também do herpes genital viáveis para infectar a outra pessoa. Então, é possível, entendeu? Não há necessidade da penetração, o simples contato, dedo, outros materiais, né, sexuais que são utilizados, pode haver a contaminação pelo HPV ou pelo herpes genital. Esses não precisam da exposição direta da relação sexual em si, não, do ato. Então aqui as imagens, né? Então nos homens a secreção purulenta, tá? Numa amostra aqui, mas há uma abertura da uretra, porque ela edemacia tanto que se abre. Aqui também na mulher, eu não consigo não, ó. Aí aqui também na mulher essa secreção purulenta, tá? Uma inflamação bem avermelhada, que obviamente vai gerar inflamação se a pessoa não tiver cuidado, né? Tocar no olho, aí causa infecção ocular grave, certo? Então pode ser assintomática, né? Mas na maioria dos homens infectados, a gonorreia manifesta-se pela queimação, e aí devido a essa queimação há um estímulo constante
para urinar, né, por causa da queimação, que dá uma coçadinha, né, e exudato uretral mucopurulento por cerca de 2 a 14 dias após a infecção inicial. No entanto, a infecção gonocócica uretral pode ser detectada em 40% dos homens assintomáticos, cuja parceira apresenta gonorreia sintomática. Então, na maioria das vezes, os homens são assintomáticos, mas mesmo assim eles podem ter a doença, ou seja, podem transmitir, porque quando se identifica na mulher, vai ver, ele também tem, né? Então, o tratamento cura, né, com os antibióticos, tirando, obviamente, essas cepas novas que estão aparecendo resistentes aos antibióticos. E casos negligenciados podem gerar esterilidade, que obviamente ele começa a se proliferar por todo o trato geniturinário e aí vai chegar nos órgãos sexuais, nos ovários, nos testículos, e se a pessoa não fizer o tratamento, vai transformar tudo ali em pus e a pessoa fica estéril, né? Em mulheres, manifestam-se por queimação, dor pélvica inferior por conta do processo inflamatório e corrimento vaginal. Os casos negligenciados podem gerar infertilidade ou pode se espalhar pela cavidade peritoneal, resultando em perihepatite gonocócica. Então, além de afetar os órgãos do sistema geniturinário, se atingir o peritônio, pode ir para o fígado, pode ir para todos os órgãos do trato gastrointestinal. Dependendo da prática sexual, pode afetar, né, a faringe no sexo oral e aí causar a faringite, ou no sexo anal pode causar a proctite, né, que vai ser a inflamação de todo o intestino grosso, tá? Não somente do reto, porque como ela vai se proliferando, ela pode afetar todo o intestino, por isso proctite. Então, a infecção disseminada, né, que é o que é causado normalmente pelas cepas resistentes, é muito pouco comum, cerca de só 0,5 a 3% dos casos, e mais frequente nas mulheres, se manifestando por tenossinovite. Vocês lembram lá das doenças articulares, das tenossinovite gonocócica? Pois é, essas situações aqui, tá? Em que ele se prolifera por todo o corpo. Artrite, lesões cutâneas hemorrágicas ou pustulares. Também pode acontecer a endocardite e a meningite, mas são muito mais raros do que esses que acontecem de 0,5 a 3% dos casos. E nos neonatos infectados pode desenvolver infecção purulenta dos olhos. Antigamente podia inclusive cegar os neonatos. E aí o que foi que se desenvolveu ao longo dos anos? Uma política de aplicação rotineira do nitrato de prata. Então, o bebê, a partir do momento que ele nascia, já se aplicava o nitrato de prata, que é um antibiótico, né? Ele tem a capacidade de eliminar essas bactérias, para evitar que a criança ficasse cega. Hoje em dia não é mais obrigatório. Se você for lá ter seu bebê e você não falar nada, eles vão aplicar o nitrato de prata no olho do bebê. Mas se você colocar lá no seu plano de parto, que você não quer que aplique, que você, né, os pais assumem o risco, porque você sabe que você não está infectada com gonorreia, então você não quer que faça isso, então você impede que apliquem o nitrato de prata no olho do recém-nascido. Porque também já existem alguns estudos que mostram que há, né, lesões causadas por conta do nitrato de prata. Então tem que ter esse equilíbrio. O pré-natal não pega. O pré-natal o quê? O pré-natal não pega. Gonorreia? Não. Não pede gonorreia, não. Porque a transmissão, ela não é placentária, né? Ela é no momento do parto, quando tem contato com a secreção com sangue vaginal. É diferente da sífilis, que é congênita. Outra infecção sexualmente transmissível é o cancro mole, né? Que também pode ser chamado de cancroide. É uma infecção ulcerativa aguda causada pelo Haemophilus ducreyi, um pequeno cocobacilo gram-negativo. A doença é mais comum em áreas tropicais e subtropicais e prevalente em grupos socioeconômicos menos favorecidos, particularmente entre homens que mantêm contato regular com profissionais do sexo, tá? Então, a lesão primária do cancroide é observada inicialmente como uma pápula que rapidamente se rompe formando uma úlcera. Parece inclusive com o quê? Com a sífilis primária, né? Que é a formação do cancro que vai se romper formando uma úlcera. Qual é a diferença entre o cancro duro da sífilis e o cancro mole causado por essa bactéria? Que nessa bactéria a gente tem
o aspecto purulento. A gente vai ter pus, tá? Nessa ulceração, não vai ser, no caso, uma ulceração seca, como a gente viu que é só a abertura do cancro duro, como ocorre na sífilis primária. Então, microscopicamente, a úlcera apresenta neutrófilos e fibrina com uma zona subjacente de tecido de granulação. Obviamente, se está purulento, vai ter uma abundância de neutrófilos. Vai ter ainda o infiltrado linfoplasmocitário com necrose e vasos trombosados, uma vez que a gente tem a abundância de fibrina também. Os linfonodos de drenagem também exibem inflamação necrosante, que frequentemente progride para a formação de um abscesso. Então aqui vocês já observam. A lesão primária do cancroide aparece dentro de 4 a 7 dias após a infecção. Nos homens vai surgir no pênis e nas mulheres na vagina ou na área periuretral. Após vários dias desenvolve-se uma úlcera irregular, mais dolorosa nos homens. Segunda diferença, o cancro duro ele é doloroso? Não, ele é indolor. Inclusive quando ele ulcera, né, na úlcera seca, ele continua indolor, tá? Os linfonodos regionais exibem aumento de tamanho e tornam-se dolorosos em 50% dos casos. Se não tratado, pode evoluir também para um abscesso, né? Porque se tem neutrófilo demais, vai ter formação de pus. O diagnóstico definitivo do cancroide requer a identificação do Ducrey em culturas que não é de amplo acesso e tem sensibilidade menor que 80%. Então, o teste ele não está acessível em todos os países e, além disso, 80% dele é confiável. Então, pode ser que dê um falso positivo ou um falso negativo, né, no caso, porque 20% não detecta nesse processo de cultura. Portanto, o diagnóstico geralmente baseia-se somente nas evidências clínicas do cancro mole. Então, começa a ver, né, vai formar a pápulazinha, tá? Só que ela não vai ser dura, ela vai ser mais compressível, né? Depois dessa pápula ela vai ulcerar e ela vai ter esse aspecto mais molhado, né? Com a formação purulenta e pode inclusive formar abscessos. Aqui no corpo do pênis tem a formação de 2 abscessos que precisam ser drenados, né? Para remover esse excesso de pus, ok? E a herpes genital, né, que a gente já estava acabando de falar que não necessariamente a gente precisa do ato sexual para se infectar com o HSV2. Então é uma infecção sexualmente transmissível de elevada prevalência, causada pelo vírus HSV2, ou seja, ele vai se manifestar as lesões na região anogenital, mas eu não descarto para vocês que a herpes causada pelo HSV1, que é aquela que se fala da boca, né, que ela não vai poder também gerar lesões anogenitais, certo? Também pode acontecer, mas é muito mais raro. As principais estão associadas à manifestação pelo vírus HSV2. Então, a incidência, da mesma forma que na sífilis, tem aumentado, o que reflete no acometimento dos neonatos de mães infectadas. O HSV é transmitido quando o vírus entra em contato com a superfície da mucosa ou com a pele lesionada de um hospedeiro suscetível. Tal transmissão requer contato direto com a pessoa infectada, pois o vírus é facilmente inativado à temperatura ambiente. Então, as lesões iniciais da infecção pelo HSV genital são vesículas eritematosas dolorosas na mucosa ou na pele da genitália inferior e nas regiões extragenitais adjacentes. Imaginem aí um monte de bolinhas, como se fosse um processo alérgico, uma dermatite. Só que eu quero que vocês visualizem cada bolinha dessa preenchida por pus, tá? Então, são bolinhas, vesículas purulentas. Então, pode ter nessa região da genitália, pode ter na região anorretal, né? Nos homossexuais masculinos. É pus. Aqui, ó. Que vai formar aí, ó. Vai ter uma abundância de neutrófilos, de corpos necróticos e o não sei o que de Corey, que eu vou já ver o nome, mas é o não sei o que de Corey, que vai formar aquele buraco. Mas eu mostro já. Eu acho que essa aqui acho que não está em cima não, né, do texto? Não. Essas figuras. Então, as alterações histológicas incluem a presença de vesículas intraepiteliais acompanhadas por restos celulares necróticos, neutrófilos e células que abrigam as inclusões virais. Essas células que abrigam as inclusões virais é o que a gente chama de coldre tipo A.
que são intranucleares, ou seja, ficam dentro do núcleo da célula, homogênea, vai ser rosa ou roxa, né, com um halo claro, isso na coração, né, e coram com o anti-HSV, o anticorpo anti-HSV, certo? Então, o que é que essas inclusões virais, elas favorecem ao vírus? O período de latência, né? Isso tanto para o HSV1 como o HSV2, que é o genital, acontece a formação desse coldre tipo A e vai ser ele que vai permanecer, vai manter os vírus ali em latência para em determinado momento, lá depois de uns anos a pessoa passa por um estresse, ou por uma deficiência no sistema imune, ou por uma infecção, e aí se manifestam as lesões do herpes genital, ou também do herpes, né, da boca e tudo mais, aquele que é conhecido, por conta da formação dessas inclusões virais, que nada mais é o nosso sistema imune tentando conter os vírus, né, delimitar eles e acabam ali fazendo uma casinha para eles ficarem por anos e anos. Então aqui, ó, essas vesículas, né, vão se formando por conta da formação dos restos necróticos, né, da proliferação viral. Aí vem os vírus, juntamente com os neutrófilos, vão formando esse aspecto purulento. Então são bolinhas muito pequenininhas, preenchidas, né, de líquido purulento. Ali é o corte histológico, justamente mostrando o coldre tipo A, que ele tem por essa característica a formação desse halo, ó, no entorno, que é o que? É contendo esses corpúsculos virais para que eles parem de se proliferar dentro do organismo e causem a doença. Então, esse processo de atuação das células do sistema imune é justamente para conter esses vírus do herpes, e ele fica aqui latente por vários períodos, até em determinada condição de estresse, essa célula se rompe e libera esses vírus para infectar o organismo e ele manifestar fisicamente, visualmente, essas bolinhas que aparecem. Essas bolinhas que vocês estão vendo aqui são as várias vesículas contendo os restos necróticos que vão sendo formados no ataque desses vírus às células. Então vai ter presença de neutrófilo, vai ter a presença desses restos necróticos e a contenção, é exatamente essa palavra, a contenção desses vírus nos coldre tipo A, certo? Que é onde eles ficam latentes pelos anos e anos. Ok? Tcharam! Então a infecção primária pelo HSV2, ela é com frequência assintomática ou pode causar vários sinais e sintomas. As lesões vesiculares dolorosas locais são acompanhadas por queimação, corrimento uretral, aumento e sensibilidade dos linfonodos, febre, dores musculares, cefaleia, porque obviamente que a presença do vírus não está só nas vesículas que estão visíveis ali não, ela está em todo o corpo, né? Os sinais e os sintomas podem durar por várias semanas durante a fase primária da doença e o HSV é excretado ativamente durante esse período até que as lesões tenham se curado completamente. No entanto, a excreção viral assintomática pode ocorrer ao longo de 3 meses após o diagnóstico. Então, mesmo que tenham sumido todas as bolinhas lá visíveis, o indivíduo ele ainda pode estar excretando o vírus até 3 meses depois do diagnóstico, certo? Mesmo que tenham sumido as lesões cutâneas. O diagnóstico ele é mais frequentemente realizado por meio de cultura viral ou PCR do fluido coletado das vesículas. Em adultos imunocompetentes, o herpes genital geralmente não apresenta risco de morte. Entretanto, o herpes genital é uma ameaça aos pacientes imunossuprimidos, nos quais a doença pode se desenvolver de forma disseminada fatal. É extremamente comum demais, que um paciente com câncer internado adquira o herpes genital e morra por conta do herpes genital. Obviamente o câncer debilitou o sistema imune dele, mas quem causou a morte do indivíduo, né, foi o vírus, né? Então, pacientes imunossuprimidos, imunodeprimidos, eles têm esse risco aumentado. Então, na infecção herpética neonatal, 50% dos bebês de parto normal de mães com a infecção primária ou recorrente vão nascer com a herpes, né? 50% daqueles que têm um contato. Além disso, envolve superfícies do bebê, né? Vai afetar aí a pele, os olhos, a boca, até o sistema nervoso central. Também pode afetar o fígado, os pulmões. Então a criança tem dificuldade de respirar, tem dificuldades no desenvolvimento neuropsicomotor, porque vai afetar o sistema nervoso central.
Então, na maioria, vai gerar a morte de 60% dos bebezinhos assim, após o nascimento, e os demais, né, os 40% que sobrevivem, vão crescer com sequelas, tá? Seguimos aqui com uretrite ou cervicite não gonocócicas, né, que é a inflamação do útero ou do colo, sem ser por conta da bactéria da gonorreia. Então, a uretrite não gonocócica e a cervicite são as formas mais comuns de infecções sexualmente transmissíveis. Vários micro-organismos têm sido associados, como a clamídia trachomatis, o micoplasma genitálio, tricomonas vaginalis, ureoplasma urealítico. Então, a maioria dos casos é causada pela clamídia, tá? E acredita-se que esse organismo seja a causa bacteriana de infecções sexualmente transmissíveis mais comum na América, e a frequência de cada organismo varia geograficamente por grupos, tá? Então, entrando na clamídia, tá? Isso aqui é somente sobre a clamídia. A gonorreia frequentemente está associada à clamídia. É muito comum ver o indivíduo que está infectado por gonorreia também está infectado por clamídia. E ela é uma bactéria gram-negativa intracelular obrigatória. Ela sobrevive de forma limitada no ambiente, quando em contato com as mucosas, né? O corpo elementar, ou seja, a parte infecciosa, vai ser endocitada via receptor. Quando ela entra dentro da célula, ela torna-se ativa, que é o que a gente chama de corpo reticulado, que não vai ser mais infeccioso. Então, o corpo elementar, que é aquele que não vai ter a capacidade de desencadear a doença, é o que é infeccioso. Então, é ele quem vai conseguir infectar as células. Mas quando ela entra dentro da célula e ela matura, ela vai se tornar o corpo reticulado, que é não infeccioso, mas que causa a doença. Ela só não tem mais capacidade de infectar. Infectividade diferente de patogenicidade, né? Oi. Não, pela placenta não. É direto no parto normal. 50% dos bebês que nascem, né, tem contato com a mãe contaminada, eles vão adquirir a doença. Isso também eu acho que é uma dos meio também, né? Eu acho que é alguma coisa relacionada. Não, é herpes zoster. Que a herpes zoster já é Da outra catapora, infecção. né? É. Que eu já vi tipo, uma mulher falando que ela ficou com a cara paralisada por causa de herpes, tipo, minoria aqui. Se for o zoster, é o da catapora, não é o genital, não. Mas não é um caso assim, né? Era a genital? E tiveram uma certa nível, aí eu falo alguma integração, degeneração neuronal, sei lá, que aí ficou paralisado. Mas deve ser a exceção da exceção, coitada, meu Deus do céu. Então, aqui, né, ela chega lá dentro da célula e, usando a energia da própria célula, ela vai se replicando e gerando novos corpos elementares. Esses corpos elementares é que são os infecciosos, que vão atrás de novas células, né? E o tropismo dele é por células epiteliais colunares, que é característico do canal, né, vaginal, do útero, o sistema do trato geniturinário. Então, as infecções pela clamídia podem estar associadas a variações nos aspectos clínicos quase indistinguíveis da gonorreia. Clinicamente, de 1 a 5 semanas após a exposição, os pacientes apresentam queimação com ou sem corrimento uretral. Os pacientes podem desenvolver epididimite, prostatite, doença inflamatória pélvica, faringite, conjuntivite, inflamação periepática, proctite, todos os sintomas lá da gonorreia, né? Mas a grande maioria é assintomática. Ainda pode ser transmitida aos neonatos, 15% vão desenvolver pneumonia e 50% conjuntivite, né? Por isso que ela está muito associada com a gonorreia. A mesma coisa, a mãe que tem gonorreia e tem o bebê e não aplica o nitrato de prata também vai desenvolver inicialmente conjuntivite e pode inclusive levar à cegueira da criança. Eu acho que o tratamento também, que você trata um, trata o outro já. Ah, os antibióticos, porque os dois são bactérias, né? Então acho que do antibiótico serve para os dois. Então a infecção primária é caracterizada por um corrimento aquoso, a muco purulento, que contém predominância de neutrófilos. Os micro-organismos não são visíveis em cortes corados por Gram
E ao contrário dos gonococos, a clamídia não pode ser isolada com o uso dos meios de cultura convencionais. Então o diagnóstico ele é bem sucedido, né, por meio da PCR, da urina, que é o padrão ouro. Para identificar mesmo corretamente, tá? Então aqui a figurinha tá em cima aí, vocês tiraram foto do texto, anotaram aí. Tiraram não? Dá pra ver também no papel escolar. Eu nunca falava que era tipo uma areia. É? Na célula, porque tem cânceres lá, né? Sim, Aí ela falava assim, você tava numa areia na célula, tipo uns granulados assim. era a clamídia. E dá pra ver você fazendo a prevenção, porque quando você coloca lá o espéculo, aí enxoga, né? Hã? A secreção, aí você já... Boa sorte para vocês na prática, viu? Vocês vão ver cada coisa bonita. É aqui, ó, muito similar, né? A gonorreia, tá? A infecção, um corrimento purulento, tá? Como a Joana acabou de falar, ó, o colo do útero ali jorrando a secreção, tá? Essa daqui, vocês já tiveram contato quando a gente viu lá as parasitoses causadas por protozoários, né? Então, o Trichomonas vaginalis é um protozoário sexualmente transmissível, frequente causador de vaginite. A forma trofozoíta adere à mucosa, onde causa lesões superficiais. Nas mulheres, a infecção por Trichomonas vaginalis está frequentemente associada à perda da flora dos lactobacilos produtores de ácido, e o tempo de incubação varia de 4 a 28 dias. Então, a infecção pode ser assintomática ou está associada a prurido e abundante corrimento vaginal amarelo e espumoso. A colonização uretral pode causar frequência urinária e aumento da frequência urinária e queimação, e a infecção por tricomonas geralmente é assintomática nos homens, mas em alguns casos pode se manifestar como uretrite não gonocócica, mas a maioria das vezes, no caso do tricomonas, como a gente já tinha visto, os homens são apenas o vetor, né, que carrega o protozoário. O micro-organismo geralmente é identificado com esfregaços de raspado vaginal. Então, vocês veem que a secreção, ela é mais clarinha, né? Ela não é tão purulenta como na gonorreia, como na clamídia. Ela é bem mais clarinha e tem esse aspecto mais líquido, mais de água, espumoso, ok? Foi que houve, pelo amor de Deus? Mentira! Já te mordeu aonde? Cadê? Não era uma aranhazinha, não era? Ela disse que acha que é uma formiga. Tava muito rápido pra ser uma aranhazinha daquelas pretinhas. Ó, e aqui eu vou só citar, tá? Porque todos os detalhes estavam lá na aula do câncer de colo. Mas como eu não vou entrar, aí vocês veem depois, tá? Então, também é uma infecção sexualmente transmissível, a infecção causada pelo papilomavírus humano, o HPV. O HPV, ele causa uma série de proliferações escamosas no trato genital, incluindo o condiloma acuminado, né, que difere lá na sífilis terciária do condiloma plano. Então, esse condiloma acuminado é o que a gente chama das verrugas venéreas, né? Então, assim como também pode gerar várias lesões pré-malignas para o desenvolvimento do câncer. Então, o local mais comumente envolvido é o colo do útero, mas também ocorre no pênis, na vulva e nas tonsilas, orofaríngeas e conjuntiva. Então, os condilomas acuminados ou verrugas venéreas são causadas principalmente pelos tipos 6 e 11 do HPV, ocorrem no pênis e nos genitais femininos. O HPV pode ser transmitido aos neonatos durante o parto vaginal, né? E esses papilomas formados após a contaminação são potencialmente fatais no trato respiratório superior se eles se desenvolverem. Nos homens, o condiloma acuminado geralmente ocorre no sulco coronal do pênis ou na face interna do prepúcio, onde varia em relação ao tamanho e a forma, bem como de lesões sésseis a proliferações papilares grandes que medem vários centímetros de diâmetro. Nas mulheres ocorrem comumente na vulva. Eu acho que eu não coloquei a figura, eu coloquei. Aí, ó, olha o tamanho disso aqui, minha gente. Misericórdia mesmo, né? Como é que a pessoa chega nesse ponto? Então, pode ter vários centímetros de diâmetro. Nas mulheres ocorre normalmente na vulva, né? Então, vai formando as verrugas, vai enchendo. Olha isso aqui, né? Não. Professora, tipo 6 e 11 são os cancerinos. Exatamente.
Existem os outros tipos, significa, porque o 6 e o 11 são os principais, que os demais não possam causar câncer? Pode, também pode causar câncer, tá? Mas os principais, 90% está associado à manifestação do tipo 6 e 11. É o 16 e o 18, isso. Que aí eles podem, né, também acarretar no desenvolvimento da neoplasia, mas é extremamente raro que derive deles. A maioria é do 6 e do 11. Mas por isso que os 4 fazem parte da vacina, tá? O 6, o 11, o 16 e o 18 fazem parte da vacina. Oi? O 16 e o 18 não são oncogênicos? Não sei o quê? 16 e 18 são os oncogênicos? Sim. São os oncogênicos? Deixa eu ver. Não, é o 6 e o 11, né não? Deixa eu confirmar. O 6 e o 11 eles causavam os comuns. Ah, é isso mesmo. O 6 e o 11 é o das verrugas e o 16 e o 18 é que são os oncogênicos, é isso mesmo. Mas os 4 estão na vacina, né, que é justamente para prevenir. Aqui a fotinha maravilhosa.